Que hábitos eu tenho que dar foco nessa fase agora do coronavírus? Como que eu faço? Cada um de nós recebe milhares de informações diárias sobre o que é ser saudável, o que é ter um comportamento saudável, o que é um cuidado. Agora, vamos pensar em pandemia e tentar juntar essas duas coisas. O que numa pandemia é importante? Nós temos um bom sistema imune, né, que nos ajude a nos defender. Então, focar em hábitos que melhorem a nossa imunidade. Segundo item, hábitos que tenham uma boa função anti-inflamatória, que ajudem o nosso corpo a não reagir agressivamente demais a uma infecção, né? Que não se inflame, que não se irrite de forma extrema. E antioxidante, que consiga lidar com os radicais livres de uma agressão. Dentro da alimentação, olha só, o que a gente vai ter? Eu queria trazer três ideias para vocês, tá? A primeira é que é sempre melhor descascar que desembrulhar. O que é isso? Eu descasco uma fruta, faço o suco dela, muito mais saudável. Eu pego e desembrulho de dentro de um pacote um suco pronto. Eu já perdi boa parte dos nutrientes. Não há milagre, gente. Não há um milagre de você tomar um suco de laranja que está embalado há 3 dias e ele tem a mesma quantidade de vitamina C de você abrir a laranja agora. Então, sempre que possível, descasque, ou seja, opte por alimentos naturais, de origem já natural, que você adquiriu ele na fonte primária. É um brócolis, come o brócolis. Se possível, evite comprar o brócolis de pacotinho congelado. Né? Você vai ter muito mais fitonutrientes que o seu corpo vai usar como defesa para o teu sistema imune. Vai reforçar todas essas substâncias que a gente tem que ter no corpo para as células funcionarem bem e elas se defenderem com eficiência. Nossa segunda proposta é melhor gastar dinheiro na quitanda do que na farmácia. Então, eu ouço muita gente dizer assim, Fernanda, arroz integral, mas é o dobro do arroz comum. É verdade. E se pensar no orgânico, então, é o triplo, né? Agora, vamos comparar 1 quilo de arroz, sei lá, R$3. 1 quilo de arroz integral, R$6. Gente, que remédio você compra na farmácia por R$3? Acho que não compra nem de pirona mais por R$3, né? Então, se você olhar o preço dos alimentos e comparar eles, comparando com o preço dos medicamentos que você conhece, talvez isso te ajude a tomar decisões melhores no supermercado para não ter que chegar lá na farmácia. Essa é uma ideia para a gente pensar. É claro que cada um sabe o tamanho do seu bolso, mas aí a gente tem fornecedores locais, a gente tem como valorizar os produtores aqui em Foz, né, uma região de bastante produção local, tem como a gente fazer escolhas que nos ajudem, né? Eu vou comprar o leite do supermercado ou vou comprar o leite que vem da vaca ali da região rural de Foz do Iguaçu? O leite que vem da vaca vai ter muito mais nutrientes já da origem natural deles. Então, vale a pena pensar sobre isso. E a terceira ideia que eu quero trazer para vocês é usar como guia a pirâmide alimentar. Então, no próximo slide agora, a gente vai ver essa pirâmide alimentar, o que nós estamos falando. Olha só. A pirâmide alimentar, ela tem a proposta de manter o equilíbrio entre as porções de alimento, porque eu posso dizer que arroz integral é saudável, mas se eu passar o dia inteiro só comendo arroz integral, não vai resolver, né? Eu tenho que comer vários nutrientes, todo mundo já conhece que é importante ter um prato sortido, colorido, com várias opções. Então, essa proporção dos alimentos, como é que eu faço? Essa tabela que eu estou mostrando para vocês é a tabela mais recente da escola de Harvard, que pessoalmente eu gosto muito dessa pirâmide. Então, olha só, a primeira ideia que ela já traz é que na base da pirâmide tem, veja ali os tênis, exercício físico, ou seja, tem uma vida ativa, não é que você vai fazer esporte, mas você tem que ter uma vida ativa, caminhar, jardinagem, brincar com seus filhos, uma vida que te traga movimento. O que está ali no meio é uma balança, então, acompanhe seu peso, né? Não é para ficar neurótico, mas é importante você saber como é que teu corpo está respondendo à nutrição que você dá para ele. E ali do lado temos um prato e um copo com água.
ou seja, hidratar-se e manter uma alimentação equilibrada. Essa é a base de qualquer pirâmide. Agora, o que eu vou botar dentro desse prato é o que vem na pirâmide para cima. Então, vamos olhar lá comigo. Primeiro vem as frutas e verduras em natura. Junto com elas, no segundo degrau da pirâmide, estão os óleos saudáveis. Pode ser óleo de soja, girassol, canola. Tem vários óleos que se enquadram aí, desde que eles sejam utilizados sem muita fritura, né? Que isso altera a estrutura do óleo. E esses óleos são importantes, sim, para o nosso corpo. Não adianta fazer dieta sem gordura, sem óleo nenhum, que não vai funcionar bem. Nossas células precisam de um pouco de gordura, mas não vale usar essa minha fala para defender o churrasco do fim de semana, tá bom? E aí, do lado, a gente tem cereais integrais. Estão vendo ali o pão, o macarrão, o trigo, a aveia. Então, alimentos integrais são aqueles alimentos que têm origem nos grãos integrais, gente. Chegou lá no mercado, viu um pão que está escrito pão integral. Olhou na formulação nutricional dele e a primeira palavra que vem é farinha de trigo, não é um pão integral. A maior parte da farinha dele é trigo não integral, ou seja, trigo refinado, né? Então não funciona. Não basta só olhar o produto, tem que olhar o rótulo do produto para facilitar. Ai, Fernanda, mas por que isso, né? Por que eu não posso continuar comendo meu pão? Claro que pode. Lembra que isso é uma pirâmide, ou seja, os alimentos que estão mais embaixo devem ser os que estão na maioria, mas você pode comer um pão francês de vez em quando, mas isso é um luxo. Lá na pirâmide ele está no topo, nós vamos chegar lá. A terceira linha da pirâmide vão ter as nozes, castanhas, no nosso caso no Brasil, amendoim também, o creme de amendoim, né, a pasta de amendoim, o tofu, os feijões. Aí vão vir o que seriam fontes proteicas e fontes oleosas de origem vegetal. E do lado vão ter as proteínas de origem animal, que também são consideradas mais saudáveis para o corpo. O peixe, o frango, e ali também tem alguns mariscos, alguns frutos do mar. Bem, então, quando eu escolher proteínas, eu vou priorizar essas proteínas dessa terceira faixa. Vamos para de cima, que são os derivados do leite. A quarta faixa, o quarto degrau da pirâmide são os derivados lácteos, queijo, leite, iogurte. Mas, Fernanda, sempre achei que iogurte era saudável. É saudável, mas não é saudável se você tomar 1 litro por dia. Por isso, a quantidade de derivados de leite deve ser restrita a 1 a 2 porções por dia. Então, agora é questão de adaptar na dieta. E a última e quinto degrau da pirâmide estão tudo aquilo que a gente adora. Não vamos esconder, vamos falar a verdade. Tudo que está naquela quinto degrau é gostoso. Pão branco, farinha branca, arroz branco, macarrão de trigo refinado, refrigerante, doce, sal, carne vermelha e manteiga. Então, eu não posso comer? Veja, pode, tá na pirâmide. Eu tenho que comer menos. E aí sim é que a gente vai fazendo. E também os embutidos estão lá em cima, salames, né, salsichas, tá tudo lá em cima. Então, por que essa pirâmide tá feita assim? Porque os alimentos de baixo trazem mais nutrientes naturais, eles ajudam o corpo a se equilibrar. Os alimentos mais para o topo da pirâmide, eles também trazem mais riscos de agressão, exigem mais do corpo para serem digeridos, para serem absorvidos. Tem também muitas partículas que podem ser agressoras, por isso essa diferença.